Oi, eu sou o Endo e esse vídeo vai ser uma questão bem rapidinha, tá? Só vou responder o tweet, só que com imagens agora bonitinho pro Guilherme, que estava discutindo sobre epistemologia. Aí tá, vai dar um resumo sobre sobre epistemologia. Ele falou assim, beleza, pra esse tipo de coisa aí até tranquilo, não tem muito problema. Mas para questões de estrutura da economia que não são tão triviais, como por exemplo o aumento do salário mínimo, o que acontece? O aumento do salário mínimo, ele vai tratar de mundo empírico, ele vai tratar das sensações e relações humanas já puramente no mundo empírico. Então, tu vai ter estudos sobre o mundo empírico mesmo, que não irão negar as leis econômicas, tá? Elas se basearão nas leis econômicas. Mas vamos aqui ao que ele perguntou e o que eu respondi. Olha, podemos afirmar categoricamente que se for um salário praticado, aumentará. Se for acima do salário praticado, aumentará o custo de produção. Ou seja, se o salário mínimo for acima do praticado, aumentará o custo de produção. Tá? Então, qualquer empresa que tenha empregado que tiver um salário X e o salário mínimo for maior que X, vai ter um aumento de custo de produção. Tá? Ou melhor, que a troca entre empregadores e empregado, que eram praticados abaixo do nível salarial exigido, ocorrerá em menor ou igual, tá? Esse símbolo de menor ou igual, quantidade que ocorreria no tempo pré-alteração. Ou seja, se o salário mínimo for acima do que era praticado antes, pode ocorrer desemprego, tá? Pode aumentar artificialmente o desemprego. É basicamente essa afirmativa. Então, nada aqui é falso, tudo tranquilamente verdadeiro, então eu coloquei bons condicionantes. O que esse cara respondeu? Nope, a resposta correta é depende. O que esse cara deveria responder? Olha, Henrique, você está corretíssimo, porém também depende. Mas vamos na resposta que ele respondeu mesmo, depende. E não depende, ele dependeria se eu tivesse colocado coisas como lucro, etc. Mas vamos lá. Sua resposta assume implicitamente a existência de concorrência perfeita. E não assume. Eu falei que o custo de produção aumenta, não falei que o lucro vai aumentar, não falei que o lucro vai diminuir. Eu falei que também pode ocorrer desemprego, ou seja, pode haver um desemprego. Eu até coloquei menor ou igual, aqui ó, menor ou igual, tá? Mas vamos lá. Perfeito de mercado. Na existência de monopsônio ou algum poder de barganha das firmas, é possível que o desemprego não aumente, tá? Ou seja, pode ocorrer, né? Que é justamente o que eu coloquei aqui. Mas tudo bem, como ele negou tudo que eu falei, eu vou provar isso aqui com um Excel básico, tá? Então o que eu falei? Olha, se o salário mínimo for acima do praticado, aumentará o custo de produção. Primeira afirmativa. Vamos aqui, nós temos aqui então um custo de uma empresa X qualquer, tá? Eu botei aqui, ó, custo fixo exceto salários, tá? Porque o salário não dependerá da produção, então ele ficou como fixo, custo variável e salário. Aqui é a quantidade dos custos, e aqui é o valor monetário, aqui é o valor monetário vezes a quantidade. Aqui é o salário mínimo, então essa função, isso aqui é a função disso aqui. Então, por exemplo, se eu botar o salário mínimo em 700, não muda. 600, não muda. Custo de produção total. Esse aqui é o custo de produção total. Deixa eu botar aqui bem bonitinho. Não muda. 500, não muda. Então, novamente, agora vamos à minha afirmativa. Se for acima do praticado, o que acontece? É claro que não é essa a resposta, né? Ele muda, ele aumenta. Que foi justamente o que eu falei. Aumentará os custos de produção. Então, basicamente é isso. Acho que não tem mais o que fazer. O Léo Monastério curtiu isso aqui, porque ele curte qualquer coisa que pareça uma resposta relevante, vamos assim dizer, né? Só que a resposta é errada, né? Ele negou o que eu falei, mas o que eu falei tá correto. E botou a resposta correta depende. E fez uma afirmativa que também depende, tá? Ele deveria deixar só isso aqui, ó, se fosse pra não errar tanto. Então aí o Léo Monastério achou que tava certo, também tá errado. Aí como o Léo Monastério tava colocando aquelas questões do Friedman, tem que ter evidência, etc. Até que é evidência, Léo Monastério. Você vai mostrar pro seu coleguinha aqui, você vai curtir. Uma vez que eu mostrei as evidências que te provam que tá errado junto com o seu colega. Fica aí a dúvida. Um grande abraço e até mais.